Alguém que anda por aí, de Júlio Cortázar. Conto Apocalipse de Solentinei. Os ticos são sempre assim, quietinhos, mas cheios de surpresas. A gente chega em São José da Costa Rica e aí estão esperando Carmen Naranjo e Samuel Rovinski e Sérgio Ramírez, que é de Nicarágua e não tico, mas que diferença no fundo se dá no mesmo. Que diferença há que eu seja argentino, embora por gentileza deveria dizer tino, e os outros nicas ou ticos? Fazia um desses calores e, o que era pior, tudo começava em seguida, entrevista à imprensa com as coisas de sempre. Porque não vive em sua pátria, que houve, com Blauap, que era tão diferente de seu conto? Você acha que o escritor tem de estar engajado? A essa altura já sei que me farão a última entrevista nas portas do inferno e não tenho dúvida de que farão as mesmas perguntas. E se por acaso for Ches São Pedro, a coisa não vai mudar. Você não acha que lá embaixo escrevi hermético demais para o povo? Depois o Hotel Europa e essa ducha que coroa as viagens com um longo monólogo de sabão e silêncio. Só que às 7, quando já era hora de caminhar por San José e ver se era simples e igualzinho, como me tinham dito, uma mão me puxou pelo paletó e atrás estava Ernesto Cardenal. E que abraço! Poeta, que bom que estivesse aí depois do encontro em Roma, de tantos encontros sobre o papel ao longo dos anos. Sempre me surpreende, sempre me comove que alguém como Ernesto venha me ver e me procurar. Você dirá que ardo de falsa modéstia, mas diga logo, velho, os cães ladram, a caravana passa. Serei sempre um aficionado, alguém que de baixo ama muito a alguns que um dia acontece, que também o amo. São coisas que estão acima de mim. Melhor que passemos a outra linha. A outra linha era que Ernesto sabia que eu chegava a Costa Rica. E olha só, viera voando de sua ilha, porque o passarinho que lhe leva as notícias o informara que os ticos planejavam para mim uma viagem a Solentineme. E ele achou irresistível a ideia de vir me buscar, com o que, 2 dias depois, Sérgio e Oscar e Ernesto e eu abarrotávamos a facilmente abarrotável capacidade de um Piper Aztec, cujo nome será sempre um enigma para mim, mas que voava entre soluços e burburinhos detestáveis, enquanto o loiro piloto sintonizava os calipsos de oposição. Parecia completamente indiferente à minha noção de que o Azteca nos levava direto à pirâmide do sacrifício. Não foi assim como se pôde ver? Descemos em Los Chiles e daí um jipe igualmente cambaleante nos pôs na fazenda do poeta José Coronel Urteque, que faria bem a música a gente ler e em cuja casa descansamos, falando de tantos outros amigos poetas, de Roque Dalton, de Gertrude Stein, de Carlos Martinez Rivas, até que Luiz Coronel chegou e fomos para Nicarágua, em seu jipe e sua panga, de sobressaltadas velocidades. Antes, porém, tiramos fotografias de lembrança com uma dessas máquinas que fazem sair na hora um papelzinho azul, que pouco a pouco e maravilhosamente e Polaroid vai se enchendo de imagens paulatinas. Primeiro ectoplasmas inquietantes, e pouco a pouco um nariz, um cabelo crespo, o sorriso de Ernesto com sua barba nazarena, Dona Maria, Dom José, destacando-se com o terraço ao fundo. Todos achavam isso muito normal, porque já estavam habituados a servir-se dessa máquina. Mas eu não. Para mim, ver sair do nada, do quadradinho azul do nada, esses rostos e esses sorrisinhos de despedida, me enchia de espanto. E lhes disse isso. Lembro-me de ter perguntado a Oscar o que aconteceria se alguma vez, depois de uma foto de família, o papelzinho azul do nada começasse a se encher com Napoleão a cavalo,
e a gargalhada de Dom José Coronel, que tudo ouvia como sempre, o jipe. Vamos logo para o lago. Chegamos a Solentiname, entrada à noite. Lá esperavam Teresa e William, e um poeta gringo e os outros rapazes da comunidade. Fomos dormir quase em seguida. Antes, porém, vi as pinturas em um canto. Ernesto falava com sua gente e tirava de uma bolsa as provisões e presentes que trazia de São José. Alguém dormia em uma rede e eu vi as pinturas em um canto. Comecei a olhá-las. Não me lembro quem foi que me explicou que eram trabalhos dos camponeses da zona. Este é do Vicente, este é do Ramona. Alguns assinados e outros não, mas todos tão belos. Uma vez mais a visão primeira do mundo, o puro olhar de quem descreve o seu arredor como um canto de louvor, vaquinhas anãs em prados de amapola, a choça de açúcar de onde vai saindo gente como formiga, o cavalo de olhos verdes em um fundo de canaviais, o batismo em uma igreja que não acredita na perspectiva e sob ou cai sobre si mesma, o lago com botezinhos feitos sapatos, e um último plano um peixe enorme que ri com lábios de cor turquesa. Ernesto então veio explicar-me que a venda das pinturas ajudava a levar a vida. Pela manhã me mostraria trabalhos em madeira e pedra dos camponeses e também suas próprias esculturas. Sentíamos muito sono, mas eu continuei espiando os quadrinhos amontoados em um canto, separando a grande confusão de telas com as vaquinhas e as flores, e essa mãe com dois filhos nos joelhos, um de branco e o outro de vermelho, sob um céu tão cheio de estrelas que a única nuvem ficava como que humilhada em um ângulo, apertando-se contra a moldura do quadro, escapando da tela de puro medo. Era domingo, o outro dia, e missa das 11, a missa de Solentiname, na qual os camponeses e Ernesto e os amigos de visita comentam juntos trechos do Evangelho que nesse dia era o da prisão de Cristo no horto, um tema que a gente de Solentiname tratava como se falasse de si mesma, da ameaça de que lhes sobreviesse, à noite ou em pleno dia, essa vida de permanente intranquilidade das ilhas, da terra firme, de toda a Nicarágua, e não somente de toda a Nicarágua, senão de quase toda a América Latina. Vida rodeada de medo e morte. Vida da Guatemala e vida de El Salvador. Vida da Argentina e da Bolívia. Vida do Chile, de São Domingo, vida do Paraguai, vida do Brasil e da Colômbia. Logo depois tivemos de pensar em voltar, e foi então que pensei de novo nos quadros. Fui à sala da comunidade e comecei a olhá-los à luz delirante do meio-dia. As cores mais vivas, os acrílicos ou os olhos confrontando-se. Eram cavalinhos e girassóis e festas nos campos e simétricos palmeirais. Lembrei-me que tinha um filme colorido na máquina e saí ao terraço com uma abraçada de quadros. Sérgio, que chegava, ajudou-me e mantemos de pé na boa luz e de um em um eu os fui fotografando, com cuidado, para que cada quadro ocupasse inteiramente o visor. São assim os acasos. Me sobravam tantas fotografias quanto quadros. Nenhum deixou de ser fotografado, e quando Ernesto chegou para nos dizer que a panga estava pronta, contei-lhe o que tinha feito. E ele riu. Ladrão de quadros, contrabandista de imagens. Sim, disse-lhe, e eu os levo todos. Lá os projetarei em minha tela e serão maiores e mais brilhantes que este. Dane-se. Voltei a São José, estive em Havana e andei por aí fazendo coisas. De volta a Paris com cansaço cheio de saudade, Claudine quietinha, esperando-me em Onde. Outra vez a vida de relógio no pulso. E merci, monsenhor. Bonjour, madame. Os comitês, os cinemas, o vinho tinto e Claudine. Os quartetos de Mozart e Claudine.
Entre tanta coisa que as gordas malas tinham cuspido sobre a cama e o tapete, revistas, recortes, lenços e livros de poetas centro-americanos, os tubos de plástico cinzento com os rolos de filme. Tanta coisa ao longo dos meses, a sequência da escola Lenin de Havana, as ruas de Trinidad, os perfis do vulcão Irazu e seu depósito de água fervente e verde, onde Samuel e eu e Sarinha tínhamos imaginado patos assados flutuando entre gases de fumaça de enxofre. Claudine levou os rolos para revelar. Uma tarde, andando pelo Quartier Latin, eu me lembrei e, como tinha a nota no bolso, os recolhi. Eram 8. Pensei logo nos quadrinhos de Solente Name. E em casa procurei nas caixas e fui olhando o primeiro diapositivo de cada série. Me lembrava que antes dos quadrinhos fotografara a missa de Ernesto, umas crianças brincando entre as palmeiras, iguaizinhas às pinturas. Crianças e palmeiras, e vacas sobre um fundo violentamente azul de céu e de lago, apenas um pouco mais verde, ou talvez ao contrário, já não sabia direito. Pus no aparelho a caixa das crianças e da missa. Sabia que depois começavam as pinturas até o final do rolo. Anoitecia e eu estava sozinho. Claudine viria ao sair do trabalho para ouvir música e ficar comigo. Preparei a tela e um rum com muito gelo, projetor com seu carregador pronto e seu botão de telecomando. Não preciso correr às cortinas. A noite serviçal já estava ali, acendendo as lâmpadas, e o perfume do rum. Era bom pensar que tudo voltaria a acontecer pouco a pouco. Depois dos quadrinhos de Solente Name, começaria a passar as caixas com as imagens cubanas. Mas por que os quadrinhos primeiro? Porque a deformação profissional, a arte antes que a vida. Mas por que não? Disse a outra, a esta em seu eterno, indesarmável diálogo fraterno e rancoroso. Por que não olhar primeiro as pinturas de Solente Name, se também são a vida? Se tudo é a mesma coisa? Passaram as imagens da missa, ruins por erros de exposição. As crianças, em compensação, brincavam em plena luz e dentes muito brancos. Apertava sem vontade o botão. Teria ficado tanto tempo olhando cada uma daquelas imagens pegajosas de lembranças. Pequeno mundo frágil de Solente Name, cercado de água e de esbirros, assim como estava cercado o rapaz, que olhei sem compreender. Eu tinha apertado o botão e o rapaz estava ali, em um segundo plano claríssimo. Uma cara larga e limpa, cheio de incrédula surpresa, enquanto seu corpo se dobrava para frente. O buraco nítido no meio da testa, o revólver do oficial marcando ainda a trajetória da bala, dos lados, os outros, com as metralhadoras, um fundo confuso de casas e árvores. Pense-se o que se quiser, isso sempre chega antes de nós mesmos e nos deixa muito para trás. Estupidamente me disse que tinha havido engano na ótica, que me deram a imagem de outro cliente. Mas então a missa, as crianças brincando no campo, e então? Minha mão também não obedecia quando apertou o botão. E foi um salitral interminável ao meio-dia, com 2 ou 3 telheiros de chapas enferrujadas, gente amontoada à esquerda olhando os corpos estendidos de costas, os braços abertos contra um céu nu e cinzento. Era preciso prestar muita atenção para distinguir, no fundo, o grupo fardado de costas e se afastando, o jipe que esperava no alto de uma ladeira. Sei que continuei. Para enfrentar isso que resistia a toda prudência, a única coisa possível era continuar apertando o botão, olhando a esquina de Correntes em São Martim e o carro negro com os 4 sujeitos apontando para a calçada, onde alguém corria com uma camisa branca e sandálias. 2 mulheres querendo se refugiar atrás de um caminhão estacionado. Alguém olhando de frente, uma cara de incredulidade horrorizada, levando a mão ao queixo como que para se tocar e se sentir ainda vivo. De repente o aposento quase às escuras, uma luz suja caindo da alta janela gradeada, a mesa com a moça nua e de costas,
o cabelo desabado até o chão, a sombra de costas enfiando nela um cabo entre as pernas abertas. Os dois sujeitos de frente conversando, uma gravata azul e um pullover verde. Nunca soube se continuava apertando ou não o botão. Vi uma clareira de selva, uma cabana com teto de palha e árvores em primeiro plano. Contra o tronco da mais próxima, um rapaz magro, olhando para a esquerda, onde um grupo confuso, 5 ou 6 muito juntos, apontava com fuzis e revólveres. O rapaz de cara larga e uma mecha caindo-lhe na testa morena olhava-os. Uma mão levantada, a outra talvez no bolso da calça. Era como se estivesse lhes dizendo algo sem pressa, quase displicentemente. Embora a fotografia fosse ruim, eu senti, soube e vi que o rapaz era Rock Dalton. E então sim, apertei o botão como se com isso pudesse salvá-lo da infâmia dessa morte. E pude ver um carro que voava em pedaços em pleno centro de uma cidade que podia ser Buenos Aires ou São Paulo. Continuei apertando e apertando, entre rajadas de caras ensanguentadas, pedaços de corpos e correrias de mulheres e crianças por uma ladeira boliviana ou guatemalteca. De súbito a tela se encheu de Mercúrio e de nada, e também de Claudine, que entrava silenciosa derramando sua sombra na tela antes de se inclinar e me beijar no cabelo e perguntar se eram lindas, se estava contente com as fotografias, se queria mostrar a ela. Acionei o carregador e voltei a colocá-lo em 0. Uma pessoa não sabe como nem por que faz as coisas quando ultrapassou um limite que também desconhece. Sem olhar para ela, porque teria compreendido ou simplesmente tido medo disso, que devia ser a minha cara. Sem lhe explicar nada, porque tudo era um só nó da garganta, as unhas dos pés, me levantei e devagar sentei em minha poltrona. E algo devo ter dito, que buscaria uma bebida para ela e que olhasse enquanto ia lhe buscar uma bebida. No banheiro, acho que vomitei, ou só chorei, depois vomitei. Ou não fiz nada e apenas fiquei sentado na beira da banheira, deixando o tempo passar, até que pude ir à cozinha e preparar para Claudine sua bebida preferida, enchê-la de gelo e então sentir o silêncio. Perceber que Claudine não gritava nem vinha correndo para me interrogar. O silêncio, nada mais. E por momentos, bolero açucarado que se filtrava do apartamento ao lado. Não sei quanto demorei para percorrer o caminho da cozinha à sala. Ver a parte traseira da tela bem quando ela chegava ao final da série e a peça ficava tomada pelo reflexo do mercúrio instantâneo e depois a penumbra. Claudine apagando o projetor e soltando-se da poltrona para beber e me sorrir devagarinho, feliz e gata e tão contente. Como ficaram bonitas aquelas do peixe que ri e da mãe com os 2 filhos e as vaquinhas no campo. Espere, e aquela outra do batismo na igreja? Me diga quem os pintou, não se vê as assinaturas. Sentado no chão, sem olhar para a tela, procurei meu copo e o bebi de um gole. Não lhe diria nada. Que lhe podia dizer agora? Me lembro, porém, que pensei vagamente em lhe perguntar uma idiotice qualquer. Perguntar-lhe se em algum momento não tinha visto uma fotografia de Napoleão a cavalo. Mas não lhe perguntei, claro. San José, Havana, abril de 1976.